A Intisicada com Melissa Bergonzi. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Seja bem-vindo, bem-vinda, tudo bem com você? O meu nome é Melissa Bergonzi, eu sou jornalista e eu estou aqui substituindo a nossa amiga, nossa grande intisicada amor, Jane Steffen, que vai passar um tempinho ausente das câmeras e desse programa. E eu venho aqui com muita honra substituí-la para a gente trilhar aí uma caminhada e bons entrevistados e entrevistas aí nos próximos meses. E hoje aqui com a gente, Ederson Casimiro, ele que é empresário e presidente da Associação Empresarial de Camboriú e Balneário Camboriú, a ACIBALC. Ederson, seja muito bem-vindo ao Intisicada, a esse primeiro programa que eu conduzo aqui, substituindo a nossa amiga Jane Steffen. É uma honra ter você aqui. E eu quero que você já comece contando para a gente, né, para os nossos telespectadores, espectadores, quem é o Ederson Casimiro. Boa, Mel. Obrigado pelo convite, né? Que prazer estar aqui nesse seu primeiro programa, representando, batendo esse papo contigo aqui. Vamos lá. Primeira pergunta já foi difícil, né? O Ederson é o pai do Henrique, o Ederson é casado com a Ana Paula, um empreendedor, dorme muito pouco porque está o tempo todo com a cabeça na lua, pensando em novas ideias, pensando em coisas mirabolantes. E agora com o desafio da ACIBALC, né, à frente da ACIBALC. Então, inquieto, acho que essa é a palavra que me define bem, né? Um empreendedor inquieto que está o tempo todo pensando em como que dá para melhorar alguma coisa. Legal. Ederson, a gente estava aqui conversando antes do programa, né? O que é que te deixa intisicado? O que é que intisica o Ederson? Tem bastante coisa, viu, Mel? Mas assim, ó, dentre essas, né? Dentre todas essas coisas, eu acho que assim, ó, dormir mal me deixa muito intisicado e também injustiça. Eu não gosto de injustiça. Isso eu fico intisicado mesmo. E você acabou de me contar que tua vida é uma loucura. É a ACIBALC, empresa, família, vida familiar, né? Que você dorme pouco e isso te deixa intisicado. Então, como é que você está fazendo esse balanço aí, Ederson? Legal, meu. Isso é uma coisa... Eu sou libriano, né? Libriano bem equilibrado, né? Então tá aí, ó. Eu sou bem equilibrado. Então, o que eu faço? Eu durmo muito cedo. Então, eu tento... Como eu acordo cedo, né? Eu tenho um filhinho de 1 ano e 9 meses, o Henrique. Então, como ele acorda muito cedo, a gente acaba acompanhando ele dormindo muito cedo também para poder compensar essas horas de sono para não acordar intisicado no outro dia e conseguir ser produtivo. Então, essa é a minha rotina. Dormir muito cedo para acordar muito cedo também. Essa é a vida de empresário, Ederson? Você acredita? Eu acho que não, Mel. Nem todos, né, têm essa mesma rotina. Isso é uma coisa que eu tento equilibrar muito bem essa questão da vida pessoal com a vida profissional. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos, não tem muito tempo. Eu sempre fui desses malucos que dormia muito, muito mal, que ia dormir muito tarde, acordava muito cedo, trabalhava demais, trabalhava no final de semana. E eu acho que um pouquinho antes da pandemia, nem vou falar que isso é em detrimento da pandemia, ajudou bastante, mas um pouquinho antes eu tomei algumas decisões na minha vida e entendi que não adiantava nada me matar ou fazer todo mundo ao meu redor, né, sofrer bastante, ficar ausente. Eu entendi que assim, ó, a minha fortaleza é minha família. Então, não adianta eu puxar de um lado aqui e prejudicar o outro. Então, eu equilibro bem essas duas partes que são importantes, porque uma é complementar, né, Mel? Não adianta nada você ser um empreendedor extremamente bem-sucedido e ser fracassado na vida pessoal. Então, tem que equilibrar. Não é o comum, infelizmente. Eu aprendi, assim, eu não precisei sofrer para aprender, graças a Deus. Mas eu vejo que muita gente precisa perder alguma coisa, precisa danificar alguma coisa, né? E eu consegui... né? Eu consegui entender isso um pouquinho antes. Consegui entender um pouquinho antes. Isso me fez muito bem. Isso tem me feito bem, que eu equilibro. Cheguei aqui, te falei, eu vou atrasar um pouquinho, porque eu ia colocar o filhinho para dormir. Para mim, isso ali é prioridade. Legal. E aí, depois eu vim para cá para a gente gravar o nosso bate-papo, para trocar uma ideia, né? Ederson, quantos anos você tem?
Boa, Mel. Eu tenho 39, vou fazer 40 em setembro, 39 anos. Você sempre foi empresário? Como é que foi essa vida aí? O Ederson já foi CLT, carteira assinada? Já fui. Eu digo que assim, ó, eu sou empreendedor na veia desde sempre. Mas empreendedor com CNPJ, aí já tem um pouco menos tempo, né, do que tempo de vida. Eu sou de uma cidade, eu sou mineiro, né, do interior de Minas. E daí que vem esse sotaque. Exatamente. Esse sotaquezinho que eu tô perdendo, infelizmente, né? Tanto tempo já no sul que eu já tô perdendo o sotaque. Mas eu sou do interior de Minas, de uma cidade chamada Ipatinga. E na minha cidade, é uma cidade muito bem estruturada, mas quem segura a economia da cidade é uma empresa, uma grande empresa que tem na minha cidade. Então, na minha cidade é o seguinte, ou você trabalha nessa grande empresa, ou você vai trabalhar em alguma empresa que presta serviço para essa grande empresa. Então, é mais ou menos assim. E o meu pai, ele trabalhou pela vida toda nessa empresa, se aposentou, e numa cidade como essa, culturalmente, o grande sonho da família é que o filho acompanhe a trajetória do pai. E eu, por um bom tempo, eu fiz isso, né? Tinha uma parceria do Senai, e o Senai, com essa grande empresa, a gente fazia um período no Senai de aprendizado, e os melhores alunos a empresa contratava. Ela usava isso como treinamento. E como eu sempre gostei, assim, de estudar, gostava de concentrar quando precisava, era malandrão, mas na hora que precisava estudar, eu tinha que estudar. E aí eu fui contratado por essa empresa com 18 anos. E aí, para a família, era orgulho da família, nossa... minha mãe, meu pai, era quase que um troféu, né? Mas eu não era muito feliz. Por quê? Porque o empreendedorismo já corria na minha veia e eu não sabia. Eu queria um pouquinho mais. Era muito bem sucedido, desde novinho, já estava performando, tinha boas oportunidades. Mas o que eu queria, e eu não sabia, era algo que não fosse somente fazer aquela partezinha do processo. Eu queria ver o todo, queria ver o macro. E aí, já posso ir seguindo, Mel? Pode, manda ver. Tá. Qualquer coisa eu te interrompo. Tá bom. E aí eu fui seguindo nessa vida, fiquei 6 anos nessa empresa, mas durante todo esse tempo, eu estudei, formei em administração, mas durante todo esse percurso desse tempo, na minha cabeça eu sempre sabia, isso aqui é passageiro. Então eu fui me preparando tanto emocionalmente como financeiramente, porque uma hora eu sabia que eu ia abandonar essa vida para poder empreender. Não sabia com que, aonde, por quê, com quem, quanto, não sabia nada. Eu sabia que eu ia empreender de alguma forma. E nesse percurso todo, lembra da historinha lá dos pais orgulhosos, tudo muito lindo, tudo maravilhoso? O maior desafio nem era o empreendedorismo em si, era mostrar para os meus pais que eu poderia ser feliz e tornar a vida deles também ainda melhor, também não necessariamente naquela grande empresa que foi a história de vida toda da nossa família. Então, em um determinado momento, quando eu tomei a decisão, que eu já estava bem feliz, cheguei naquele período onde o domingo já era um tormento, porque eu sabia que segunda-feira eu ia trabalhar, e ninguém entendia, porque trabalhar naquela empresa era o sonho de todo mundo, todo adolescente da minha cidade. E aí foi coincidência da vida, né? Num domingo, minha mãe me pediu para levar ela na missa, me leva na igreja e tal. Ela é muito religiosa, muito católica, e aí ela me leva na igreja. Eu fui, levei e falei, mãe, eu vou voltar para casa, não vou ficar. Ela, fica. E eu fiquei. E naquele dia parece que o padre falou tudo o que eu precisava ouvir. Foi engraçado, né? Tudo que eu precisava ouvir. No percurso de volta, eu falei, mãe, eu vou pedir demissão amanhã. Ela olhou para mim, eu já esperando o pior, já pensando qual que é o caminho do hospital que ela vai surtar, né? E aí ela falou, filho, a mamãe te ama e arroz com feijão sempre vai ter em casa. Naquele dia eu falei, agora é só Deus para me segurar. E aí foi aí que eu pedi demissão no dia subsequente, e aí eu tinha o novo desafio que era empreender, né? E aí foi quando eu vim para Santa Catarina. E aí eu vim com um projeto, o meu projeto de vida era, eu ia passar em alguns grandes centros, eu sou formado em administração, aprender um pouquinho em cada um desses grandes centros, vou voltar para BH, e em BH eu vou abrir uma empresa de consultoria. Então vou aprender um pouquinho, volto e abro em BH, que é um grande centro. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu falei, não dá mais para voltar. Isso aqui é um paraíso, né? É um paraíso. E aí, aqui eu fiquei, aqui estou até hoje. Minha história é um pouco, com Santa Catarina, é um pouco parecida também. Cheguei aqui, né, já faz 10 anos, quando vim para cá, falei, ixi, não volto mais. Né? É maravilhoso, de Curitiba, né, quando cheguei, não teve jeito. E, Ederson, hoje você tem 2 empresas, é isso? A Ragestor, 2 empresas de tecnologia e inovação. Exatamente, é isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou sócio da Ragestor. A Ragestor é uma empresa de software de gestão para instituições. Então, imagina que as instituições, assim como as empresas, elas precisam usar um software de gestão para fazer toda a parte de gestão de associados, gestão financeira, de boletos, toda a parte de eventos. E isso a Ragestor consegue ajudar essas instituições.
E aí, quando foi em 2018, eu fui convidado pela nossa querida amiga Cirlei Donato, né, para incorporar o time da Unexo. A Unexo é uma startup que automatiza processos dentro dos restaurantes corporativos. Então, como a Cirlei precisava de alguém que tinha esse conhecimento na parte de gestão, na área de tecnologia, de marketing e vendas, ela convidou a mim e ao Rafael, que é meu atual sócio na Rai Gestor, para que a gente pudesse ajudar, já que a expertise dela, ela é nutricionista, a expertise dela é na área da alimentação. Então, na Unexo somos em 3 sócios. Na Rai Gestor eu sou sócio do Rafael, meu grande amigo, e na Unexo a gente é sócio, eu, o Rafael e a Cirlei Donato. Legal. Ederson, muita gente fala, né, a gente ouve aí, acho que nossa audiência toda já deve ter ouvido falar, poxa, para adentrar, seja o mercado de trabalho ou mesmo o empreendedorismo, né, você precisa ser criativo, ter grandes ideias, ir para o lado da inovação. Mas assim, o que é inovação? O que é ter grandes ideias? Você poderia... Vamos bater um papo sobre isso. Traz para a gente o teu entendimento sobre o que é a inovação, né? O que é ser inovador e também o que é ser um ser criativo dentro do ambiente de trabalho. Eu adoro esse tema, eu adoro mesmo. Eu tenho algumas palestras que eu falo muito sobre isso, porque eu faço um paralelo bem interessante, né? O Brasil é um dos países mais criativos do mundo. Na última vez assim que eu consultei, a gente estava lá em 6ª colocação de países mais criativos do mundo. É um ranking assim que ele não é tão oficial, porque não tem como você mensurar na ponta do lápis, né? Tem métricas, né? Mas não tem como ser tão preciso. E olha só que engraçado, nós somos um dos países mais criativos do mundo e quando a gente vai para a inovação, a gente já está um pouco mais atrasado na inovação. E olha só que bacana, a criatividade ela é o princípio da inovação. Porque, veja só, eu sou criativo, eu tenho ideias criativas, consequentemente, eu vou transformar isso eu vou pegar isso, vou tornar isso em processos e vou transformar essas ideias mirabolantes, em inovação. Só que aí, olha só que interessante, né? Eu tenho um filhinho de 1 ano e 9 meses que ele é arteiro. Toda criança é. Sim. Ele sobe no sofá, ele vai pegar a tomada, ele sobe na pia, ele sobe na cadeira e eu fico, Henrique, desce daí. Henrique, não faz isso. Henrique, faz aquilo. Henrique, para. Henrique, não. Quando ele vai chegar nos seus 18 anos, eu vou falar, poxa vida, cadê aquela criatividade, cadê aquela inovação? Por quê? A gente vai, aos pouquinhos, podando toda essa criatividade, a gente foi passando por isso. O nosso ensino, se a gente for olhar os nossos netos, né, daqui a pouquinho, eles participam de um processo de educação igual aos nossos avós, aos nossos bisavós. Aquele ensino tradicional, todo certinho. Então, vamos lá. A criatividade é um dos princípios da inovação. Só que para chegar na inovação, a gente precisa de processo para transformar isso em inovação, tá? E aí que tá. Quando a gente pensa na tecnologia e fala, uma empresa para ser inovadora tem que ter tecnologia. Depende, né? Não necessariamente. Porque a tecnologia, ela é uma das formas que a gente consegue facilitar a inovação. Ela é um meio, ela não é o fim. A Rai Gestor é uma empresa inovadora por ser de tecnologia? Ela é, mas poderia não ser. Porque o que torna ela inovadora é a gente querer fazer as coisas de forma cada vez mais eficiente. Eu vou dar um exemplo bem simples, que é uma inovação para nós, que talvez não seja para outras empresas. A gente tem um processo lá na empresa, toda sexta-feira, a gente faz um sem caô. Nada mais é do que uma reunião totalmente informal, totalmente assim descontraída, onde a gente reúne todo mundo da empresa, os presenciais e os home office, a gente reúne para trazer uma temática qualquer. Então, se você quer falar sobre tricô, você pode. Se você quer falar sobre política, você pode. Quer falar sobre religião, você pode. Quer falar sobre LGBTQIA+, você pode. Tudo, pode tudo. Para nós, isso é inovador. Por quê? Porque a gente vinha de uma estrutura muito tradicional. A minha escola é da indústria, a escola do meu sócio é a escola financeira, bancária. Então, para nós, isso é uma inovação. É uma coisa simples que é inovadora. Então, a inovação é isso, fazer o que a gente pode fazer de forma mais eficiente. E a tecnologia ajuda a gente a fazer isso, facilitar esse percurso, né? Muito ficou claro, legal. Consegui desenhar? Ficou claro. Acredito que... Enfim, eu também como empresário, né, colaborando um pouco, você trouxe o eficiente, eu traria o de modo diferente, de uma maneira que ninguém pensou ainda em fazer essa mesma coisa, né? Sei lá, a gente pode cortar um melão todos os dias pela manhã
e num belo dia a gente descobrir que tem uma maneira diferente de cortar esse melão. Só que melhor ainda se ela for eficiente, exatamente, né, exatamente. E o importante, né, Mel, que é assim, ó, a inovação, ela só é de fato uma inovação se ela tiver alguém que consuma essa inovação, né? Porque eu posso criar aqui um equipamento mirabolante para esse telefone, mas se não tiver ninguém que tem interesse em consumir essa inovação, não adianta de nada, né? Então, não faz no mínimo sentido, né? Show de bola. A gente vai rapidinho, Ederson, e nossa audiência pro nosso break, que é VaptVupt, e já a gente está de volta. O que faz um bom investimento ser bom para você? Que ele tenha rentabilidade, liquidez, ou é aquele que faz a sua vida render mais? Há 20 anos, a Silva Packer acredita que ser uma construtora é, antes de tudo, construir resultados para a vida das pessoas que escolheram investir em seus empreendimentos. Nossa história está nos valores de uma família que escolheu Balneário Camboriú, uma das melhores cidades para se viver no país, para construir empreendimentos que vão além de um lar. Valores de pertencimento, excelência e compromisso com a pontualidade. Em cada obra, buscamos a inovação, no jeito de construir, de pensar e até na forma em que vemos nosso mercado. Tudo isso para entregar alto padrão com a mais alta rentabilidade. Essa é a Silva Packer, uma das construtoras mais sólidas do sul do país, uma empresa feita de valores que, ao lado de seus clientes e parceiros, construiu uma história de credibilidade. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Bom, estamos de volta com a Intizicada. Como eu disse no começo do programa, vou relembrar, nós estamos aqui com a nossa Intizicada titular, nossa Intizicada Mor, a querida amiga Jane Steffen. Eu estou aqui, eu sou Melissa Bergonce, jornalista, e vou substituí-la nesse período aí, ao longo dos próximos programas. Hoje com a gente, Ederson Casimiro, ele que é presidente da Associação Empresarial de Balneário Camboriú, e também empresário e um amigo. Ederson, a gente conversou bastante ali, né, no nosso bloco anterior sobre criatividade, sobre empreendedorismo, um pouquinho da sua história. Vamos falar um pouquinho da Cibalc agora. Eu também me apresentando aqui para a nossa audiência. Eu faço com muito orgulho, faço parte da diretoria da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, da qual o Ederson é o nosso presidente. E, enfim, a Cibalc mora no meu coração. Eu, como empresária, sei o bem que o associativismo faz para a gente, para os nossos negócios, não só para os nossos negócios, como para o entorno, né? O entorno para as nossas cidades. Eu que sou de Camboriú, você aqui de Balneário Camboriú. Enfim, então, em vez de eu ficar aqui me estendendo sobre isso, Ederson, vamos contar para a nossa audiência aqui o legal, o bacana que é o associativismo. Legal. Então, Mel, o associativismo nada mais é, né, do que quando pessoas ou empresas, né, empresas são formadas de pessoas, se juntam em busca de um propósito semelhante. Então, imagina que a gente é associativista porque nós temos necessidades, vontades parecidas e a gente se junta porque junto a gente consegue coisas que sozinho talvez a gente não conseguiria, né? E a Cibalc, ela é fruto desse processo que a gente se junta enquanto empreendedor para buscar coisas maiores. Sejam elas educação, seja a questão também social, porque a gente também, assim, não dá só para pensar no CNPJ, a gente tem que pensar no entorno, a gente tem que pensar em tudo, né? Eu sempre brinco que o pessoal pensa o seguinte, a Cibalc, então, ela ajuda empreendedores a vender mais. Eu falo, também. Também. Porque, assim, hoje de manhã, eu estava em outra reunião com alguns presidentes de associações aqui da nossa região, mais uma vez, né, entre tantas outras, discutindo questões da BR-470, né? E a gente, poxa vida, mas o que tem a ver a associação empresarial, a Cibalc, o que tem a ver ela com a 470?
Tem tudo a ver, porque economicamente afeta tudo. Semana passada, eu estava lá no Porto de Navegantes, né, conversando lá com o superintendente, porque ele está com uma questão lá da bacia para receber... Exatamente. E aí, o que tem a ver uma né? associação empresarial? Tudo a ver, né, porque envolve tudo economicamente. Então, a Cibalc é uma maravilha, a gente está junto lá nesse desafio aí maravilhoso. Ederson, e assim, eu sinto um pouco isso mesmo. Enfim, né, quando eu entrei na Cibalc, a gente não sabe muito bem o que vai encontrar como empresário, né? Então, vamos conversar agora com uma audiência nossa aqui que não sabe o que é fazer parte de uma associação, o que esperar. Geralmente, o que as pessoas esperam é exatamente isso que você colocou aqui pra gente. Que eu vou entrar ali e imediatamente meu negócio vai deslanchar, que eu vou começar a vender, que eu vou ficar rico, eu vou conhecer um monte de gente que vai comprar de mim, né? E se tem uma coisa que a gente aprende ao longo, né, participando de uma associação, e isso eu também vou lembrar aqui da nossa querida Maria Pissaia, né? Nossa ex-presidente. E que eu acho uma verdade que quanto mais a gente se entrega, mais o associativismo entrega para a gente, né? Então, muita gente se associa, mas não participa da vida associativista, o que também faz parte e que está tudo bem, não é verdade? É verdade. Mas essa participação, ela também é muito importante para vir esse resultado. E conta pra gente, Ederson, como é que as pessoas... Tem alguém assistindo a gente agora em casa. Poxa, que legal, não sabia dessa associação. Como é que eu me associo? E depois, como é que eu participo, então, efetivamente? Tem algum lugar que eu possa, sei lá, ajudar numa festa ou participar de algum núcleo, como a gente tem os grupos? Então, explica pra gente, Ederson. Então, vamos lá. Primeiro, você tocou num ponto que é fundamental. É assim, ó, não adianta eu sentar aqui e falar, oi, tudo bem? Compra de mim. Não é assim que vai acontecer. É um processo natural. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, mas você colocou a maior verdade que tem no associativismo. O que você recebe dentro do associativismo é diretamente proporcional ao que você entrega. Isso é um fato que não é uma verdade muito absoluta essa, é incontestável, tá? Se você for lá e se doar e entregar mais, você vai colher mais. É isso que vai diferenciar uns e outros. Só que essas coisas que você vai receber, isso não é um curto prazo, é um médio para longo prazo, mas vai acontecer, tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos falar do processo da Cibalc em si, né? A Cibalc, ela reúne empreendedores e a gente tem um modelo bacana demais, porque tem várias associações que funcionam super legal, tem várias instituições, várias entidades que funcionam super legal. A gente tem eu vou falar de uma facilidade, mas a gente tem uma vantagem que a gente tem o processo do sistema da FACISC, né? Que a gente tem esse processo dos núcleos. E isso faz toda a diferença para uma associação empresarial, pelo menos aqui as nossas do estado de Santa Catarina. Porque essa metodologia, né, metodologia empreender, a gente tem a divisão onde a gente consegue sentar. Por exemplo, eu estava vindo para cá e eu percebi que ali no grupo das empresas do núcleo de inovação, eles estavam se reunindo no dia de hoje exatamente. Ou seja, imagina que empreendedores da área da inovação se reúnem em um núcleo e nesse núcleo eles fazem ações em conjunto, eles conversam, eles tiram dúvida, eles fazem benchmark, eles choram as pitangas juntos, né, desabafam juntos. E foi assim que começou minha vida no associativismo. Eu fui participar de um evento da Cibalc, eu olhei aquilo, era o antigo núcleo de informática, e que virou depois tecnologia, depois inovação, e eu falei, cara, eu não quero estar só aqui ou assistindo essa palestra, eu quero estar organizando. E aí eu fui conversar com eles, é muito legal assistir, mas como que eu faço para organizar? Eu falei, então, se você tem essa vontade, você já tem um princípio de um membro aqui do núcleo, porque você está afim. E eu fui entrar nesse núcleo, e aí foi toda a cadeirinha, né? Fui ocupando, depois fui tesoureiro, depois fui coordenador, né? Mas por quê? Aquilo eu me doava, mas eu recebia também. Na Cibalc é muito fácil para se associar, é só entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, e ao se associar, é importante que as pessoas já entrem em algum núcleo, porque ali a gente vai ter todo o processo. E é claro, né? Além dos núcleos, a gente tem conteúdos, capacitação, eventos sociais, eventos, daqui a pouquinho a gente tem que falar do Conecta. Isso, vamos falar. Então, os eventos, tem as soluções empresariais também, a parte de alimentação, o Tio Card, um monte de soluções bacanas, porque se a gente vai fazer uma coisa para uma empresa, quando a gente junta e faz para um grupo de empresas, fica tudo mais barato, fica mais em conta e fica muito mais fácil essa conexão, né? Uma dúvida que eu ouço muito dos empresários e empresárias por aí é assim,
poxa, Melissa, ou poxa, Ederson, mas eu vou entrar numa associação onde eu tenho um monte de concorrente da minha área? Como é que isso é bom para mim, né? Quando eu convivo com os meus concorrentes, isso é bom? Isso é ótimo. E por que isso é ótimo? É engraçado essa pergunta, né? Eu estava agora numa feira lá em São Paulo, a gente estava expondo lá numa feira em São Paulo, e eu vi o uniforme de um concorrente nosso, ele passava no nosso stand assim, ó, e ele ficava todo ressabiado assim, será que eu vou lá? E passava. Aí eu fui lá no stand dele. Vem cá, vamos trocar uma ideia, vamos beber um café. Por quê? A gente não é inimigo, nós somos concorrentes, né? E quando essa empresa concorrente, ela evolui, consequentemente, ela me obriga a evoluir também, porque eu tenho que acompanhar. E é engraçado porque, por exemplo, a gente tem lá o núcleo jurídico. São todos advogados, muitos deles na mesma área de especialidade, que atuam com clientes muito parecidos e que se reúnem através de um núcleo. Olha só que legal. Mas por que eles fazem isso? Porque eles querem evoluir. E como que a gente evolui? Estando do lado de pessoas que fazem parecido com o que a gente faz, que têm vontades parecidas com o que a gente tem. E isso o núcleo faz. Então não se preocupa com essa questão da concorrência. Tem mercado para todo mundo. A gente está ali, não é para atrapalhar, a gente está ali para se ajudar. E o bacana é que entre as empresas de tecnologia, a gente tem um acordo de cavalheiros. Então, por exemplo, não é falado, não é escrito, não é obrigatório, mas sutilmente, como a gente cria um vínculo, ninguém fica lá na empresa do outro atrás de colaborador. Pode acontecer de um colaborador estar insatisfeito e procurar vaga em outra empresa? Pode, porque isso é natural. Se ele não for contratado, faz parte. Uhum. Mas não é uma coisa que vai atrapalhar. É só benéfico. Não tem nada assim que atrapalha. É só benéfico mesmo. Legal. E acho que para quem está nos ouvindo aqui, acompanhando o programa e tem medo da concorrência, nada melhor do que estudar. Exatamente. Não é verdade? Isso, exatamente se isso. aperfeiçoar. A gente vai... eu sei que a gente está para acontecer aí um evento muito grande, promovido pela Cibalc, o Conecta 2022. É o maior evento empresarial daqui da nossa região da Anfre. É isso mesmo, né, Ederson? É isso mesmo. E tá para acontecer agora dia 11 de agosto. É isso Fala mesmo. pra gente um pouquinho. O Conecta, ele é a gente tá assim com o coração a mil, né, Mel? Porque, inclusive você, né, que faz parte da nossa diretoria, porque são 2 anos, 2 anos que a gente tá com a edição... Pandemia. Poxa vida, 2 anos verdade. no virtual. E esse evento, né, por ser o maior evento de empreendedorismo aqui da região da Anfre, a gente está muito afim de voltar a se encontrar, de se emocionar com as palestras. E esse ano a gente está de volta com a versão presencial. Ela vai acontecer no dia 11/8, lá no Cibara, no salão principal. Vai ser um mega evento, porque ele vai ser um formato de arena. Acho que eu nem te contei isso, né? Não. Um formato de arena. A gente volta a ter alguns stands, alguns expositores. Muito conteúdo. Eu estava agora em reunião com a Andrea, fechando os últimos palestrantes. Tá tão legal a programação. A gente vai se emocionar, a gente vai aprender. Tem muita gente aqui da nossa região que vai trazer conteúdo. E assim, conteúdo de primeira mesmo. E a gente já está com inscrições abertas, ticket bem baixinho, tá? Eu vou falar agora primeiro lote, porque quando vocês forem no link, eu não vou garantir o primeiro lote, né? Porque esse lote vai virar, então tem que correr lá. Mas hoje, para associado, R$ 99,00. Um evento que tem quase 10 horas de duração, com muita entrega. E o legal, que ao final, como a gente completou 20 anos agora, esse ano, né? A Cibalc completou 20 aninhos, a gente no final tem um coquetel. Então, nesse valor, além de muito conteúdo legal, a gente tem um coquetel de encerramento. Então, vai ter conhecimento, muita integração e depois também vai ter lá um chopinho pra gente comemorar, porque ninguém é de ferro, né, Mel? Não, e é muito barato, né? Se Nossa. a gente for pensar em termos de conhecimento, a quantidade de palestrantes... Bom, sei lá, vamos pensar o que é aí um tanque de gasolina hoje em dia. Meu Deus do né? céu. 99 pila... Tá dentro. Nem vamos entrar nesse assunto, porque é depressão na certa. Já vamos começar a suar, né? Mas é legal isso, né, Mel? Porque assim, é bastante conteúdo. E aí, pro pessoal que quer saber mais... Hoje saiu o primeiro palestrante confirmado, tá lá nas redes sociais da Cibalc. É só ir lá procurar como a Cibalc, né, lá no Instagram. E é só um spoilerzinho do que vem por aí, né? Então tem muito palestrante, o link de inscrição tá lá na bio do Instagram também. Isso, depois o Vlad vai colocar pra gente na tela, quem tá assistindo a gente já deve estar aí vendo provavelmente o @Cibalc, né? E também o link. Exatamente isso. Legal. Ederson, nosso papo muito bom. Eu quero finalizar o nosso papo brincando aqui com a Entizicada. Já que a nossa Entizicada não está aqui, vamos falar o que deixa a gente aborrecido, o que é que deixa a gente pistola, né? Eu vou fazer uma brincadeira contigo. Tá bom, vambora. De 0 a 10,
né? Daí você vai me Tá dizer bom. aí teu nível de ficar entisicado. Tá bom. Cerveja quente. Meu Deus do céu. De 0 a 5, onde o 5 é a maior escala. 5. 5, fechou. Pra mim também. Trânsito. 4. 4. Te tira do sério. Tira do sério demais. Menos que a cerveja quente. Menos, cerveja quente não dá, né? E pessoa reclamona, Ederson. 5. 5, 5, 5, 5. 5 mais. Isso tanto no trabalho quanto na vida pessoal, não com, tem com como, um não tem amigo, como. com um conhecido. Se a gente tem algum problema, vamos conversar, vamos resolver. Nada de reclamação, né, meu? Solução é a palavra. Solução é a palavra. Fechou. Então tá, Ederson, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui, por enfrentar esse primeiro programa junto comigo, né? Que prazer! Meu Deus, ser escolhido para esse primeiro programa, eu tô lisonjeado. Obrigada, Ederson, mais uma vez pela tua presença aqui. A todos vocês que nos assistiram, mais uma vez, muito obrigado. Sejam bem-vindos também para os próximos programas. A Jane em breve está de volta. Enquanto isso, vocês ficam comigo. Eu sou Melissa Bergonce e estarei com vocês até lá. Um grande beijo e até mais. A Intisicada com Melissa Bergonce. Oferecimento. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado.